Olá pessoal, professor Leonardo Chaves aqui e eu vou mostrar para vocês categoricamente agora como fazer uma conclusão nota 10, ou uma conclusão em que preencha todos os parâmetros requeridos pelo examinador. Tá? Então a gente vai ver aqui agora, espero que você pontue cada situação e cada segmentação que vai ser falada aqui agora. Então olha só. A proposta de intervenção, tá? Ela é tida, logicamente, como a conclusão. Tá? Então, só para a gente tratar aqui essa temática. Porque uma redação, quando a temática ela vem lá como atualidades, ou temas gerais, tá? Ela é prescrita como uma introdução, onde você vai ter que ter uma tese, um desenvolvimento, onde você vai ter que ter de 2 a 3 argumentos, e aí para que você faça os argumentos, você tem que ter as estratégias argumentativas, e ao final você tem que ter uma conclusão, que é uma proposta de intervenção, em que a gente vai ver aqui quais são os requisitos que elas têm que conter, tá? Lembrando que na proposta de intervenção, ela tem que fazer uma menção ao que você já falou lá na introdução, inicialmente, e estar coerente com esse desenvolvimento argumentativo que você faz aí ao longo do texto, tá? Então, a proposta de intervenção, que é o mesmo, vou botar aqui, intervenção, que é o mesmo que conclusão, ok? Ela deve conter os seguintes elementos. Eu indico aqui que a conclusão do dia, você tem que estar na cama. Na conclusão do dia, você tem que estar na cama para você lembrar o que é que você tem que fazer. O que é a cama? Vamos colocar aqui, não nessa ordem, mas é aqui, uma consequência. Você tem que ter uma consequência coerente, tá? Você tem que ter um ator que faça aquilo que você está pretendendo intervir, ou minimizar os efeitos, ou consertar aquela situação. Um meio de execução, que esse ator vai utilizar, e uma ação, ok? E uma própria ação, uma consequência, um ator, um meio e uma ação, como a gente verá aqui nesse texto, nessa proposta de intervenção. Vamos lá, então. Então, olha só, vamos verificar aqui, nesse parágrafo, vamos ver a questão de tanto de conteúdo como de formatação. O que o aluno usou? A gente identifica realmente que ele fez um projeto de texto viável, válido, eficiente, e a gente vai ver aqui alguns pontos importantes. Vamos lá. Então, olha só. Evidencia-se, portanto, que a manipulação advinda do controle de dados da internet é um obstáculo para a consolidação de uma educação libertadora. Tá? Então, eu vou separar aqui, vou circular, tá? Esse período, ok? A gente verifica que aqui nós temos um outro período, certo? Nós temos o segundo período aqui, Nós temos o terceiro vindo até aqui, ok? E por fim, nós temos esse quarto período aqui ao final. Beleza? Posso pontuar aqui como 1, vou colocar aqui bem no meio. 2, 3 e o quarto período aqui, que está segmentado. Tudo bem? Então, vejamos o seguinte. Se porventura o aluno deixasse de escrever o 1 e o 4, mesmo assim o texto dele estaria completíssimo. E por que ele colocou o primeiro e o quarto? Deu volume, deu densidade ao texto, pecou por excesso e deu certo. Essa redação é uma redação de nota máxima e a gente verifica que a proposta de intervenção, essa conclusão também, é muito interessante. Então, olha só.
ele faz na própria proposta de intervenção, ele introduz a temática, que é a manipulação do controle de dados, que esse aqui deve ser o tema, né? Esse aqui deve ser o tema, ele faz uma reafirmação, tá? Na internet é um obstáculo para a consolidação, é uma problemática, né? E olha só, por conseguinte, cabe ao Ministério da Educação, que é o ator 1, investir em educação digital, ação 1, nas escolas, por meio, este é o meio. Qual é o meio 1? Inclusão de disciplinas facultativas, as quais orientarão os alunos sobre as informações pessoais publicadas na internet, a fim de, então aqui ele tem uma consequência 1, de mitigar a influência exercida pelos algoritmos e, consequentemente, fomentar o uso mais consciente das plataformas digitais. Ponto. Além disso, dá um aspecto coesivo aqui, né? Ele dá um aspecto coesivo em por conseguinte, no ademais e aqui no feito isso, tá? Continuando aqui, Além disso, é necessário que o Ministério da Justiça, ator 1, em parceria com empresas de tecnologia, também ainda dentro do ator 1, crie canais de denúncia, ator 2, ação 2, de fake news, mediante a implementação de indicadores, meio 2, de confiabilidade nas notícias veiculadas, como o projeto The Trust Project nos Estados Unidos, como, né, utilizou uma estratégia argumentativa do exemplo aqui também, com o intuito de minimizar o compartilhamento, é o que é a consequência 2. Ok? Minimizar o compartilhamento de informações falsas e o impacto destas na sociedade. Ponto. Feito isso, a sociedade brasileira poderá se proteger contra a manipulação e a desinformação. Ok? Então, pontuei aí, consequência, ator, meio e a ação, né? Na realidade, ele pode fazer ele só tem que identificar, essa ordem não necessariamente tem que ser essa, tá? E verifica que o período 1 e o 4 que eu citei, eles podem ser excluídos sem prejudicar o segmento do texto, a leitura, a coerência, a coesão e tudo que envolve o tema que foi desenvolvido. Então é isso, nos vemos na próxima.